45 da tarde pelo horário de Brasília. Eu converso agora com o advogado especializado em direito constitucional e consultor da Unido-SIC Moscou, Marcelos Ferreira Pinto, que está conosco. Marcelos, muito obrigada pela sua participação aqui nessa cobertura especial. Marcelos, que já vinha acompanhando a situação de Brumadinho e de outras barragens mineiras. Marcelos, queria que você contasse um pouco sobre essa experiência até antes desse acidente. Quer dizer, era algo previsto? Algo previsto. Na verdade, o sistema de barragem, o sistema de contenção da atividade de mineração em Minas Gerais é um sistema antigo, usado com uma técnica que, embora não seja ilegal, inclusive é licenciada, ele requer alguns cuidados, especialmente na parte de diagnóstico. Então, nós já estamos acompanhando isso em nome da Agência de Desenvolvimento Industrial da ONU desde 2016 e fizemos algumas propostas de diagnóstico e de acompanhamento, monitoramento e reparação preventiva para que o acidente não ocorresse da forma como nós estamos vendo, lamentavelmente, pela segunda vez. Então, essa percepção de que o sistema precisa de um monitoramento permanente, preventivo, ela precisa, a partir de agora, ganhar um pouco mais corpo, um pouco mais, tem que ser dada maior relevância a essa ação. Bom, desde o acidente de Mariana, 3 anos atrás, o que pôde ser feito e quais foram as dificuldades que se encontraram em tomar atitudes para proteger aí as barragens, as comunidades que ficam próximas a locais como esse em Brumadinho? Foi criado um comitê interfederativo e a Fundação Renova assumiu a condução dessas ações, uma fundação criada especificamente para ações voltadas ao acidente de Mariana. Essa fundação recebeu aportes financeiros da Vale, da BHP Billiton e da Samarco, e foi criado um comitê interfederativo composto por membros da iniciativa privada e funcionários públicos. Eu creio que essa estrutura desse comitê é uma estrutura engessada, uma estrutura muito complexa, com muitos agentes, então as ações demandam um procedimento burocrático muito grande, muito rígido, incompatível, às vezes, com a urgência que essas ações precisam se implementar. Então, acredito que, a partir de agora, é preciso que seja dado um maior dinamismo e cooperações internacionais precisam ser feitas para que se transfira para uma agência internacional autônoma como a Organização das Nações Unidas a condução, gerenciamento e acompanhamento dessa crise. Quer dizer, a própria Vale chegou a divulgar, um relatório em que essa barragem não apresentava risco de rompimento. Quer dizer, um relatório da própria mineradora não basta. Precisaria de um processo mais rígido, um acompanhamento mais técnico a respeito desses possíveis riscos, já que não só Brumadinho se encontra nessa situação. Muitas outras barragens de Minas Gerais apresentam riscos de rompimento atualmente, né? Sim, conforme nós alertamos em 2016, todo o sistema de barragens em Minas Gerais apresenta risco. Uns em maior potencial, outros em menor. São mais de 400 barragens, né? 10% desse número com conteúdo de risco imediato, um potencial de risco mais imediato. Sendo que Brumadinho não estava nessa Brumadinho não estava na lista. Então, essa opção estratégica e operacional da Vale, no sentido de diagnosticar aquelas barragens com maior ou menor potencial de risco, por amostragem, se mostra, como nós estamos vendo aí na tela, ineficiente. É preciso que todo o sistema seja diagnosticado, independentemente dessa percepção prévia de que há um maior ou menor potencial de risco. Esse sistema precisa funcionar de forma permanente e precisa ser delegado a uma entidade autônoma, independente, como a Agência de Desenvolvimento Industrial da ONU, que tem sede em Viena e tem inclusive um escritório aqui no Brasil, em Brasília. O ministro Marcos Pontes é o embaixador da Unido aqui no Brasil. Eu acredito que esse diálogo vai ficar até mais fácil a partir de agora e com a cooperação da Rússia, do escritório da Unido em Moscou, que é um escritório especializado nesse tipo de parceria internacional voltada para a prevenção desse acidente. Quando você disse que vocês fizeram esse diagnóstico, quais medidas podem ser implementadas para evitar o rompimento de uma barragem ou de se diagnosticar um possível risco bem antes disso de fato acontecer e acabar com comunidades ali no entorno? Bom, a Rússia utiliza uma técnica de diagnóstico que é aplicada e detecta em macroestruturas, tanto de estruturas de alvenaria, quanto estruturas sólidas, como plataformas de petróleo, offshore, tubulações, barragens, uma tecnologia de diagnóstico que aponta
desde micro deficiências, desde micro desgastes até maiores defeitos e com potencial de destruição da estrutura de alvenaria. Então, essa tecnologia ela aponta não só o nível de defeito, o grau de comprometimento, como aponta também o caminho para a solução. E um fator interessante é que isso não impede o funcionamento da estrutura. Então, quando um diagnóstico como esse é feito, por exemplo, uma plataforma de petróleo, o funcionamento da plataforma não fica comprometido, das tubulações offshore. Então, no caso das barragens, é possível que esse trabalho seja feito durante o uso, com pleno funcionamento do sistema, sem nenhum comprometimento da atividade em si. Então é uma proposta que deve ser considerada daqui para frente, para que essa parceria internacional seja de fato efetivada e que esse diagnóstico seja feito de forma permanente. E esse processo é de difícil implementação? Não, não é de difícil implementação. No aspecto regulatório, no aspecto jurídico, existe um acordo de cooperação internacional em plena vigência entre o Brasil e Rússia. Esse acordo foi homologado pelo Senado Federal e publicado no Diário Oficial da União em julho de 2000. Então esse decreto prevê uma série de incentivos, de estímulos, de benefícios alfandegários e é arrolado inclusive na lei de licitações como uma hipótese expressa de dispensa, no artigo 24, inciso 14 da lei de licitações, as compras e parcerias e intercâmbio de tecnologia, materiais, serviços amparados por decretos internacionais como esse, com a Rússia, que está em plena vigência, são previstos na lei de licitações como um instrumento facilitador, um instrumento regulatório que facilita o intercâmbio de materiais e serviços. Agora, eu queria que você analisasse o tipo de barragem que Brumadinho, possui, que é o caso de Mariana, que é essa barragem de rejeitos, é a que oferece mais risco para a cidade, para o município? Outro tipo de barragem poderia ser implementado? Seria algo muito mais caro? Enfim, que tipo de tecnologia poderia ser alterado para que essa história não se repita, além dessa outra situação que você chegou a oferecer? Veja, Patrícia, o sistema de contenção utilizado em Minas Gerais hoje é um sistema muito complexo e muito robusto, de forma que a modificação desse sistema em termos estruturais envolveria um gasto de tempo e de dinheiro muito grande. Eu acho que a solução não é essa. Talvez a solução melhor seja, de fato, esse monitoramento por empresas independentes, agências internacionais e com técnicos capacitados para esse tipo de serviço e que já fazem isso em escala global. Talvez a preservação do sistema seja a melhor saída. Ok, muito obrigada, Marcelos Ferreira Pinto, que é advogado especializado em Direito Constitucional da Unido-SIC Moscou, trazendo a sua análise sobre essa tragédia em Brumadinho, algo que ele vem acompanhando desde a tragédia de Mariana há 3 anos atrás. Obrigada, Marcelos. Obrigado, Patrícia. E olha, a gente vai fazer agora mais um rápido intervalo e já voltamos a falar sobre tudo o que acontece na cidade, no município de Brumadinho, em Minas Gerais.